Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Ressemidos, seguindo a série sobre as parábolas de Jesus, né? Nós vamos falar hoje sobre a parábola, a pérola de grande valor, né? Que está lá em Mateus capítulo 13, e já seguindo a sequência daquela parábola que nós falamos sobre o tesouro escondido. Já no próximo versículo fala sobre a pérola de grande valor. Mateus 13, verso 45 diz assim: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então você vê que essa parábola é bem semelhante àquela parábola do tesouro escondido, do homem que ele viu um tesouro no campo, aí ele vende tudo que ele tem por causa daquele tesouro. Nós falamos então, né, no programa passado sobre o tesouro escondido. Se os irmãos não viram, é importante retornar para dar uma olhada, para você se inteirar do que nós estamos falando aqui. E nós mostramos ali sobre o que é o tesouro, né? O irmão Brana fala, né? Vimos versículos e parágrafos do irmão Brana falando que o tesouro é vida eterna. E é um tesouro de alto valor, né? Que o homem ele vende tudo que ele tem por causa daquele tesouro. Nós vimos também que Jesus fala, onde está o nosso tesouro, ali está o seu coração, não é? Então, onde está o nosso tesouro, né? Está onde nós gastamos o nosso tempo, né? Ali está o nosso tesouro, onde nós vamos gastar nossas finanças, vamos gastar tempo falando sobre aquilo que nós gastamos mais tempo é onde está o nosso tesouro. Então, observa algo assim, o que você está gastando mais tempo? No que você está gastando mais tempo? Ali está o seu coração, né? Então, onde está o seu tesouro, ali está seu coração, está sua mente, está tudo ali. Então, nós falamos um pouco sobre esse tesouro, né? Se sua conversa, supor, você para conversar com as pessoas, para gastar um tempo conversando com as pessoas, que tipo de conversa você tem? Você conversa sobre carro, sobre eventos da sua vida? Então, o que você fala? A boca fala que está em abundância no seu coração. E o que está no seu coração tem que estar um tesouro bom, não é? Então nós vimos isso no programa passado e hoje, continuando, nós estamos vendo aqui um rapaz que ele é negociante e ele busca boas pérolas. Só que nessa negociação dele, buscando boas pérolas, ele encontra uma pérola de alto valor, de grande valor, e aí ele pega tudo aquilo que ele conquistou ao longo dos anos e vende tudo aquilo por causa daquela pérola que ele acha na sua caminhada. Então, ou seja, tudo aquilo que ele conquistou na vida não servia para nada. Ele largou tudo que ele tinha por causa de uma pérola só que ele tinha achado e comprou aquela pérola, né? Então ele deu quando nós falamos de grande valor, vamos parar um pouco aqui, irmãos, para nós vermos um pouquinho sobre valor. O que é isso, né? Valor. O que é grande valor? O que é algo que tem tanto valor para nós abandonarmos tudo aquilo que nós conquistamos na vida inteira como esse homem para conquistar algo que ele encontrou na caminhada? O que é isso? O que nos fala, né, sobre valor? Ó, no dicionário Webster fala que valor é uma quantia como bens, serviços ou dinheiro considerada um equivalente justo e adequado para outra coisa. Então, observa aqui. Então, vamos lá. Nós temos uma coisa, então tem que uma coisa aqui. Por exemplo, eu tenho esse relógio aqui. Esse relógio ele tem um valor. Se você quer esse relógio meu aqui, você tem que dar um valor para mim em troca disso aqui. Então, valor é aquilo que você dá em troca de outra coisa. Certo? É o que o dicionário está nos falando aqui, o dicionário Webster. Então esse homem, ele estava disposto a pegar tudo aquilo que ele tinha e dar em troca de algo. Dar em troca de algo. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. E Jesus nos mostrando aqui esse homem que ele estava tão disposto,
Porque observa, ele era um negociante, ele já tinha negociado outras coisas, já tinha visto, mas algo chamou a atenção dele. Algo chama a atenção dele, ele troca tudo que ele tinha. Ele era negociante, pegou tudo por causa daquela pérola de grande valor. Ah, irmão, eu creio que você está acompanhando aí, você já está entendendo aonde que eu quero chegar. Ó, então nós vimos aqui, então o valor, ele é uma combinação de duas coisas. Uma é o objeto que você quer e a outra é o preço que aquilo tem. Então, para você pagar algo em troca de outro, você tem que saber o que aquilo significa. Por exemplo, a pessoa olha isso aqui e não sabe que isso aqui é um relógio. Ele acha que isso aqui, sei lá, é alguma coisa que coloca no braço. Ele vai querer dar qualquer tipo de valor. Não, isso daí é só um negócio de colocar R$5 aqui. Ué, um relógio desse aqui, R$5? Mas quando ele olha e vê as funções que tem nesse relógio, o que tem por trás desse relógio, ele fala, rapaz, aqui ó, tudo que eu tenho na minha carteira tá aqui ó. Eu gosto demais desse relógio, eu tenho procurado, toma aqui. Então quando você sabe o que você quer comprar, o que você está comprando, você paga com prazer. Então você olha lá na vitrine, aquele terno, né, os rapazes, as moças, olha, aquele vestido dos sonhos. Aí você tem prazer de ir lá, R$1.000. É R$1.000. Não, mas esse negócio é tão bom. Toma aqui o meu salário do mês inteiro para comprar aquilo lá. Não é? Olha que coisa aqui, olha aqui que essa parábola está nos mostrando aqui. Esse homem, para ele largar tudo que ele tinha que ter visto e entendido. Aqui é outro ponto que eu quero que você nota. Você tem que entender o que você está comprando. Então ele sabia o que aquela pérola significava. Ele tinha entendimento daquilo lá. Aí, irmãos, olha só que coisa maravilhosa, que é onde que nós queremos chegar, e vamos ler aqui. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, nós vamos ler aqui os versículos, Jesus, quando ele chega nos fariseus e fala assim, seus hipócritas, em vão me adoram, é porque aqueles homens, eles estavam fingindo que estavam adorando a Deus, né, para ter para as pessoas verem eles adorando, mas eles não entendiam o valor que tinha por trás daquela adoração. Aí Jesus vem e fala assim, mas haverá um dia em que os filhos de Deus me adorarão em espírito e em verdade. Chegaria um tempo, então, diz o irmão Brano, que pessoas entenderiam o que é essa palavra, o que é essa mensagem, o que é Jesus Cristo, que eles dariam tudo que ele tinha, adorariam com tudo que eles tinham por aquela pérola chamada Jesus Cristo. Nós chegamos no tempo, irmã, em que o livro foi aberto e as criaturas louvavam, os santos louvavam. É porque nós chegamos no tempo em que nós entendemos o que é que nós estamos adorando. Quem nós estamos adorando. Esse homem aqui, então, está falando de quem? Está falando de mim, de você, nessa era final, que sabemos o que significa essa palavra e como que nós estamos dispostos a dar tudo que nós temos em adoração a Deus em troca do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós já adiantamos muita coisa aqui, porque o assunto é tão tremendo, né, que nós ficamos assim entusiasmados em falar, não é? Ó, adoração, quando nós estamos falando de valor, né, nós falamos aqui que é o objeto e o objeto e aquilo que você vai pagar em favor daquele. Quando nós estamos falando aqui desse preço, né, porque o valor ele está falando da qualidade da coisa, né, que você deseja, o valor, aquela coisa que você deseja, então você quer ter aquilo ali, né? Então observe o que a parábola está nos mostrando aqui. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, é o tipo de valor, né, ou de preço que nós estamos dando àquilo que nós desejamos. Então, a adoração a Deus, porque, ó, segundo o dicionário Webster e o dicionário também American Heritage, a palavra adoração, ela tem a combinação de duas palavras, que é valor e serviço. Então, você observa que a adoração que você dá a Deus, esse homem fez de dar tudo que ele tinha em troca da pérola valiosa.
Então a adoração é o valor ou o serviço que você presta. Porque quando você vai olhar na Bíblia, né, o hebraico, o significado da adoração em hebraico, o significado da adoração no grego, né, do Velho e o Novo Testamento, tudo está interligado a um serviço que você presta a Deus, certo? Serviço que você presta a Deus. Sempre na história, quando eles iam adorar os seus ídolos, eles viam o preço, o que tinha naquele Deus que eles adoravam, eles saíam dando tudo que eles tinham. Levava oferenda. Algumas religiões, eles até se matam, os pagãos aí, né? Mata filho. Porque para eles aquilo tem grande valor. E para nós que somos filhos do verdadeiro Deus, né? O que isso deve significar para nós? Jesus está falando aqui, quando ele fala sobre o reino dos céus, porque nós estamos aqui numa sequência aqui de parábolas falando sobre Jesus falando o que é o reino dos céus. Então ele pega, esse é o reino dos céus, e aí ele compara o reino dos céus a alguma coisa. O irmão Lucas também trouxe. Então ele sempre está comparando aqui, o reino dos céus é isso, o reino dos céus é aquilo, é comparado a como o homem e tal, e Jesus vai falando aqui. Mas nessa parábola, ele está falando que o reino do céu tem um valor tão grande que nós temos que gastar tudo que nós temos para obtê-lo, certo? É uma parábola que fala do valor. Nós falamos aqui, então, que para você pagar alguma coisa, para você comprar alguma coisa, você tem que entender aquilo que você está comprando. Mas em João capítulo 6, verso 45, diz assim, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo homem, pois, que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Então nós aprendemos com quem? Com Deus, né? Então, irmãos, a nossa adoração, ela tem um nível, né? Tem um nível. Tem pessoas que vêm na igreja e adoram a Deus, mas eles não adoram com entendimento. Nós temos que adorar a Deus com entendimento. Isso é ensinamento do irmão Brana. Adorar a Deus com entendimento. O que você está adorando? É um Deus soberano? Mas, por final, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, sobre o tipo de Deus que as pessoas estão adorando nessa era aqui, né? E aí, você tem que entender quem é Deus, quem é o Deus que você adora, o que é essa mensagem. Quando você sabe o que é essa mensagem, aí você se torna um verdadeiro adorador nessa era final. Porque há pessoas que vêm na igreja, falam, eu creio no irmão Brana, eu estou louvando aqui hinos da mensagem, mas eles não sabem o que significa aquilo. O que é a mensagem? Né? Vamos virar essa pergunta para você que está me ouvindo. O que é a mensagem para você? Aí muitas pessoas ficam bravas, por exemplo, quando nós falamos, nós temos que adorar a Deus com os hinos da abertura da palavra, porque são hinos da mensagem. E aí pessoas ficam bravas porque não entendem o que é a mensagem. Essa é a realidade. Não entendem o que é a mensagem. Você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade se você não souber o que você está adorando. Você vai comprar aquilo que você sabe o que você está comprando. O vestido tal, o terno tal, essa marca de alimento aqui ela é boa, eu vou gastar mais, mas eu sei o que eu estou comprando. Você tem que saber, né? Aí então quando você sabe disso, aí você adora ele com tudo que você tem. Eu quero ler uma escritura aqui, Mateus 22, que diz assim, no verso 36, né? Uma pessoa perguntou para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Grande mandamento da lei. Aí Jesus no verso 37, Mateus 22, 37, diz assim, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Então, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento. Aí lá em Marcos 12, tem mais um ingrediente que é acrescentado aqui. Ele acrescenta mais um ingrediente. Ele fala assim, amarás, Marcos 12, 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, ele acrescenta as forças, né? Porque Jesus, ele era escriturístico. Jesus não falava coisa jogada ao vento. Ele voltou em Deuteronômio 6. Ele estava falando isso aqui, mas olhando para Deuteronômio 6, quando diz assim, Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração.
e as ensinarás a seus filhos, e delas farás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serás por frontais entre os seus olhos, e os escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, ó, amar com todo o coração. Ele está falando assim, você amar ele com todo o seu entendimento, né? O seu pensamento. Todo o seu entendimento. O seu coração, quando está falando do coração, está falando do seu entendimento, do seu pensamento. Então, o seu entendimento tem que estar tudo voltado a Deus. Aí ele fala, amar com toda a sua alma. Está falando de você amar ele como pessoa, né? A sua pessoa se entregar a ele, porque você é a sua alma. Aí ele fala de amar a Deus com todas as suas forças. Está falando toda a sua energia, você emprega a ele. Então é algo de tanto valor, irmão. Né? Deus é essa pérola de tanto valor que você se entrega a ele. De coração, alma e as forças. As energias, seu espírito também. Porque como que você ama, como é que você vai falar assim, eu amo a Deus, mas você não demonstra isso? Amor é demonstrar. Então, você tem que exercer, você tem que empregar toda a sua força, toda a sua energia, demonstrar a Deus que você ama Ele. Então você tem que trabalhar, né? Exercer toda a sua força, toda a sua energia e se entregar a Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 16, diz assim, verso 29. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes, e vinde perante a ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmos 96, verso 8, diz assim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Está falando o tipo de adoração que nós temos que dar a Deus. Quando está falando de tributai, ele está falando de valor. Está falando de grande valor. Dar valor aqui. Né? Daí ele fala assim, trazei presentes. É você estar valorizando. É um valor que você está dando. Vinde perante a ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Dê valor àquilo. Dê valor. Então a adoração, porque muitas vezes as pessoas acham que a adoração é você ficar prostrado, ou então você gritar, você pular, né? Algumas pessoas acham que é isso aí, né? Cantar canções de louvor, embora isso aí faz parte da adoração. Mas nós estamos vendo aqui a parábola do reino dos céus, que está mostrando para nós que adoração é nós conhecermos o verdadeiro valor daquilo e aplicarmos. Né? Nós estamos vendo isso aqui. Então, como é que, por exemplo, como é que eu vou cantar canções a Deus sem eu saber o verdadeiro valor daquilo? Nós acabamos de falar isso, né? Então, a adoração envolve você cantar canções, você gritar, você chorar. Mas pelo que você está chorando? Pelo que você está cantando? Por quê? O que é a mensagem para você? Enquanto você não sabe disso, qualquer vento de doutrina, qualquer ventania de provas e tribulação vai tirar aquela pessoa que está cantando e está chorando na igreja. Você fala, mas a pessoa chorando dentro da igreja, estava pulando, mas aquela pessoa não sabia o que ela estava adorando. Mas quando sabe o que está adorando, não tem o que tira aquela pessoa daquele lugar, porque ele larga tudo que ele tem. Ele larga o mundo, larga tudo aquilo, todas as tentações, tudo aquilo que está influenciando, larga aquilo lá, porque ele sabe do valor que tem aquilo lá. Né? Mas vamos continuar aqui. Vamos seguir. Romanos 12, ó. Diz assim, verso 1. Vossos corpos... Aliás, cortou uma parte aqui de Romanos 12. Mas ele está falando assim, no verso 1, que você tem que entregar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós voltamos aqui em Mateus 15, que eu falei para vocês que eu ia ler, quando Jesus fala assim, Mateus 15, verso 7. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então você vai ver pessoas que adoram com os lábios, né, com a boca, honra a Deus, e o coração está vazio. Porque não sabe, não tem colocado um verdadeiro tesouro no coração e não sabe nem pelo que está adorando. Não sabe o que significa aquela pérola. Ele não está sabendo. Né? Ele não está sabendo o que aquilo ali significa. Marcos 7 diz assim, verso 6. E ele respondendo, disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas coisas semelhantes a essa. Então você observa aqui, estão falando sobre uma adoração deles que é em vão, porque eles colocam os próprios pensamentos deles naquilo. Né? Isso aqui é forte, mas é o que Jesus está nos ensinando, não é? João 4, verso 22 diz assim: Vós adorais o que não sabeis. Aí, ó. Tá vendo? A pessoa adorando sem saber o que está adorando. Eu te pergunto mais uma vez, irmão, o que você está adorando? O que é a mensagem para você? O que é o William Brana? O que é a nuvem de 63? João 4, verso 22 diz assim: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Como que é a adoração correta a Deus, então? Né? Será que a adoração da denominação ela está certa? Será que está certo? Porque para eles Deus ele é um velhinho, que é só você ir lá de qualquer forma, né, toda pintada, toda maquiada e vai cantar e pular a Deus, mas e os mandamentos do Senhor? Por que não segue os mandamentos do Senhor? Por que não obedece? Porque obedecer é maior que sacrifício. O livro de Samuel diz isso, né? Obedecer é maior que sacrifício. Quer você dar valor a Deus do que obedecer a Ele? Você quer dar valor ao seu pai e à sua mãe? Obedeça a eles. Isso é honrar seu pai e sua mãe. Obedeça a eles, obedeça às ordens. Então, se Deus deixou mandamentos na Bíblia, não foi para ficar só escrito, você tem que obedecer. Então, pessoas que vão lá adorar a Deus de qualquer forma, sem se consagrar, né, vestido de qualquer forma, não está dando valor a Deus. Então, isso não é adoração em espírito e verdade. Adoração de denominação, Deus não aceita. No primeiro êxodo, nós sabemos que tem 3 êxodos. No primeiro êxodo, o profeta do primeiro êxodo veio e falou em Êxodo capítulo 20, verso 12: Honra seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No segundo êxodo, o profeta do segundo êxodo vem em Efésios 6, verso 2 e diz assim: Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí vem o profeta do terceiro êxodo, William Branham, na mensagem História de Minha Vida, pregada em 1950, ele fala assim: Jovens, lembre-se, se você tem a sorte hoje de ter um pai e uma mãe vivos, ame-os, honre-os. Chegará a hora em que você pensará que eles são as melhores pessoas do mundo, se não pensar agora. E nunca, amiguinhos, nunca pronuncie essa palavra difamatória, velho e velha. Esse não é o velho e a velha. Esse é papai e mamãe. E alguns desses dias, quando eles saem da sala, do caixão, das flores, você os ouve abaixados no chão, né? O pastor diz: das cinzas ao pó.
Não será o velho homem, então. Não haverá a velha, será a mãe. Você vai torcer as mãos e chorar. Isso mesmo. Agora, enquanto ela vive, dê flores a ela agora. Dê flores ao pai dele. Isso mesmo. Agora, e a melhor flor que você pode dar a eles é obedecê-los. Dar valor. Isso que o irmão Branco está querendo falar. Dar o preço adequado ao seu pai e sua mãe que te deu a luz. E esta é a primeira promessa na Bíblia. O primeiro mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe, o que pode prolongar os dias sobre a terra que o Senhor te dá. Se honrar o seu pai e a sua mãe, né, vai prolongar os seus dias sobre a terra. É um mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Honrar o seu pai e sua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Vida longa. E você honrar a Deus? É maior do que vida longa, é vida eterna. Honra seu pai e sua mãe, você vai ter longos dias na terra. Honra a Deus, você vai ter vida eterna. O que é o tesouro escondido que nós falamos no programa passado? O tesouro escondido é vida eterna. Então você obedecer a Deus, as ordenanças, dar esse valor a Deus, é uma pérola de grande valor. E se tem grande valor, você sabe o que aquilo significa, você vai entregar tudo que você tem. Isso é adoração em espírito e em verdade. Eu espero que os irmãos estão nos entendendo. Estão conseguindo compreender o que nós estamos falando aqui. Atos capítulo 17 diz assim, no verso 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Nós vemos então que a adoração, ela significa a junção de duas palavras, valor e serviço, não é? Então aqui Paulo está falando, nem tampouco é servido por mãos de homens. Então Deus, ele continua sendo Deus sem sua adoração. Ele continua sendo o ser supremo, Deus todo-poderoso, mesmo você falando assim, eu não vou dar valor, mas ele continua sendo Deus. Ele não é Deus porque ele não é Elohim, o Deus soberano, por causa de você. Mas você vê o tamanho, o valor desse Deus, o tamanho, a soberania desse Deus todo-poderoso, e você dá o valor a ele, dá valor a ele. Ele é soberano. A nossa adoração não vai acrescentar nada em Deus. Entende? Agora deixa eu ler aqui mais uma escritura que diz assim. 1 Timóteo 6, diz assim, o qual ao seu tempo mostrará quem é o bem-aventurado e único poderoso Rei dos reis e Senhor dos senhores, que somente tem a imortalidade habitando na luz, da qual nenhum homem pode se aproximar, a quem nenhum homem viu nem pode ver, a quem seja a honra, poder eternos. Eu separei essa escritura aqui para mostrar quem é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, um Deus soberano. Agora, se você não entende a soberania de Deus, você nunca vai entender a divindade dele. Você nunca vai entender a natureza de Deus. E nunca vamos entender nem quem é Deus, né? Quem ele é. Por que ele faz o que ele faz? Se você não entende a soberania de Deus, o tamanho de Deus, você fala, mas por que Deus está fazendo o que está acontecendo? Mas quando você entende a soberania, você entende o que ele faz, por que ele faz o que faz, né? Nós estamos vivendo num tempo
em que as pessoas têm... vamos colocar aqui, sabe qual que é o Deus do século XXI? Sabe qual que é o Jesus do século XXI? É um ser indefeso e meio efeminado e que não merece respeito de ninguém, né? É um Deus que as pessoas criam nas suas mentes, né? Um Deus que é da mesquinhez, um Deus são pessoas que são mesquinhas, excessivamente sentimental e politicamente corretas. É um Deus, né? Como nós estamos vendo essa ideologia que tem se levantado aí, em que eles tratam Deus dessa forma. Um Deus sentimental, um Deus meio efeminado, um Deus do politicamente correto, um Deus que aceita tudo, Deus só quer o coração. É um Deus fraco que eles estão pintando aí. Um Deus fraquíssimo. Um Deus, nós temos visto, um Deus que é colocado no púlpito, né, e que as pessoas, e que é um Deus ditador. Um Deus que eles falam assim, Deus está tentando salvar o mundo. Você colocar uma palavra dessa, falar Deus está tentando salvar o mundo, você está rebaixando quem é Deus. Mas o que eu estou mostrando para os irmãos é que nesse século XXI eles têm pintado um Deus fraco. Ou então um Deus excessivamente ditador que vai matar todos. Um Deus que está tentando às vezes salvar o mundo. O Deus que é pintado nessa era é um Deus fraquíssimo. Um Deus que não é Deus. Como é que as pessoas vão adorar a Deus tendo esse entendimento de quem é Deus? Como que a verdadeira adoração será dada com esse tipo de Deus? Mas quando nós entendemos através da mensagem do Mombrana quem é Deus, Mombrana prega uma mensagem chamada Quem é Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, nós vamos conseguir dar tudo que nós temos, todo o nosso coração, todas as nossas forças, energias e nosso entendimento para Deus. E essa é a parábola da pérola do grande valor. Eu espero que tenha te abençoado. Medite mais um pouco sobre isso e eu creio que Deus te abrirá grandes coisas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom.